O secretário de Estado Marco Rubio disse ontem, após conversar com você, que um novo plano para a Ucrânia havia sido discutido. Gostaria de saber qual lado propôs essas novas abordagens, em que consistem e como diferem fundamentalmente das anteriores. E o fornecimento de armas americanas para a OTAN também está incluído no novo plano. Isso foi discutido? Quero responder com as palavras de Donald Trump. Pois é, vou te dizer. E espere grandes surpresas, foi o que ele disse. Bem, não sei sobre grandes surpresas, mas você entende, se você está familiarizado com a atividade diplomática, você frequentemente nos acompanha. Há coisas que não são comentadas. Sim, discutimos a Ucrânia, confirmamos a posição que o presidente Putin já havia exposto, inclusive mais uma vez em 3 de julho, durante a conversa com o presidente Trump. Quanto a esse diálogo, vazamento, gravação, eu realmente não sei. Rede neural ou não, sobre bombardeios em Moscou e Pequim, mas ainda assim discutimos coisas sérias. Notícias. Sergei Viktorovich. A questão das armas ofensivas foi discutida com Marco Rubio e há alguma compreensão sobre o futuro do novo tratado START, que expira no ano que vem? Não continua, não foi discutido. Sim, por favor. Sergei Viktorovich também tem uma pergunta sobre atividades diplomáticas. Recentemente, a chanceler Merkel declarou que os meios diplomáticos para resolver o conflito ucraniano se esgotaram. E eu tenho uma pergunta dupla. Por um lado, gostaria de pedir uma reação oficial sua como chefe do Ministério das Relações Exteriores e, por outro lado, como diplomata experiente, gostaria de lhe perguntar profissionalmente. Na sua opinião, isso se encaixa? Essa é uma pergunta muito boa. Ela nos preocupa. Preocupa porque as últimas declarações e ações, tanto de Berlim quanto de Paris e Londres, mostram que a atual classe política que chegou ao poder nesses e em vários outros países esqueceu as lições da história, esqueceu as conclusões que toda a humanidade tirou dessas lições da história. Está tentando, em essência, levantar novamente a Europa para a guerra, não uma guerra híbrida, mas uma guerra contra a Rússia. Um francês que frequentemente esteve no Donbass fez uma pergunta a ele da plateia e perguntou por que Paris apoia o regime nazista que está sendo ativamente ressuscitado, bem, já foi ressuscitado na Ucrânia. E se você viu como o Sr. Borrell, o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança, perdeu completamente o controle em um tom de voz verdadeiramente histérico, gritando com uma intensidade notável: nós defendemos a integridade territorial, o direito internacional e a integridade territorial da Ucrânia, de forma inabalável e com total convicção. Bem, ele arrancou aplausos de uma parte do público. Mas, sabe, depois de tudo o que se sabe sobre as ações do regime de Kiev, sobre o motivo pelo qual ele precisa da integridade territorial, ela é necessária para que possam suprimir todos os direitos da população russa e russófona, e para que aqueles que não concordam com a posição de Kiev após o golpe de Estado sejam fisicamente eliminados. Ontem entreguei ao Marco Rubio um pequeno resumo de citações de Zelensky, Shmyhal, Yermak, Podolyak, onde se fala abertamente sobre a necessidade de destruir os russos, juridicamente ou, melhor ainda, fisicamente. E quando o Sr. Barro e outros como ele declaram que não querem ver nada além da integridade territorial da Ucrânia, bem, essa também é uma citação dos donos dos campos de concentração quando preferiam usar colaboradores para exterminar judeus a fim de não sujar as próprias mãos, entendendo que era um trabalho sujo. E então, se o Sr. Merz acha que as opções pacíficas foram usadas, esgotadas, ele provavelmente decidiu se dedicar definitiva e completamente à militarização da Alemanha às custas do seu próprio povo, apenas para, mais uma vez, usar slogans nazistas para enfrentar aquelas ameaças vindas da Rússia. Isso é um completo absurdo. Espero que qualquer político sensato entenda isso.
Bom, e aqui me deparei com uma citação que me deixou bastante curioso. Fiquei intrigado e curioso sobre como, naquela época, a Europa via a Alemanha, considerando o contexto e as percepções daquele período. Editorial entre aspas. A Alemanha rompeu suas correntes e com nova força partiu em direção à liberdade, rumo à sua missão europeia historicamente significativa: esmagar o regime vermelho que representa uma ameaça à própria essência da liberdade. Em outras palavras, eles exaltaram os nazistas como um símbolo de liberdade. Se a Europa está caminhando nessa direção, o que podemos dizer? É lamentável. É claro que levaremos isso em conta em todas as áreas do nosso planejamento. Com isso, bem, muito obrigado por tudo. Sergei Viktorovich, provavelmente dando continuidade ao que você acabou de dizer, no ano passado, em um encontro com a liderança do Ministério das Relações Exteriores, Vladimir Putin apresentou a iniciativa sobre a necessidade de uma nova arquitetura de segurança eurasiática, cujo princípio central seria: a segurança de alguns estados não pode ser garantida à custa da segurança de outros. Como essa ideia é vista em geral aqui na Ásia e na ASEAN em particular, considerando o curso contínuo de militarização por parte da OTAN? Obrigada. Na verdade, a iniciativa de formação de uma arquitetura de segurança eurasiática é um desdobramento da iniciativa anterior do nosso presidente, apresentada na primeira cúpula Rússia-ASEAN, que consiste justamente na formação de uma grande parceria eurasiana por meio do estabelecimento de conexões, do aprofundamento de atividades conjuntas, projetos conjuntos e programas conjuntos entre as estruturas de integração já existentes aqui no continente eurasiático. Já foram estabelecidos vínculos entre os chefes executivos e os secretariados da União Econômica Eurasiática e da Comunidade dos Estados Independentes, entre essas organizações, a Organização de Cooperação de Xangai, e entre todas elas com os países da ASEAN. Esse é um processo muito útil que permite harmonizar planos e projetos de integração, unir esforços e evitar duplicidade. Ainda mais porque a composição dos membros de todas essas formações de integração se sobrepõe e se entrelaça. E nós promovemos o conceito de grande parceria eurasiana, entendendo que as discussões sobre esse tema e as negociações práticas sobre atividades concretas estão abertas a todos os países que se encontram no continente euroasiático. Todas as estruturas de integração, em particular, têm boas perspectivas para o estabelecimento de laços entre a Eurasec, a OCS, a CIA, a ASEAN e o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, por exemplo. No sul da Ásia, na península do sul da Ásia, existe uma união integracionista. Portanto, há muitas estruturas aqui que podem, de forma proveitosa, trabalhar para melhorar a conectividade